Vamos falar agora a respeito de uma pesquisa, um levantamento que foi feito em relação à fome no Brasil. Os dados são preocupantes, chamam a atenção para a importância, de se levantar questões sobre o enfrentamento desse desafio, dessa dificuldade. Gorete Santos está ao vivo, traz detalhes aqui no Jornal do Piauí. Gorete, boa tarde. Boa tarde, Gelson. Mais uma vez a você e a todos. Nós estamos falando de insegurança alimentar, Fome, Joelson. E a situação realmente é gravíssima no país, é o que aponta uma pesquisa realizada recentemente pela Rede Nacional de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Para se ter uma ideia, no Brasil, a média chega a quase 60% dos domicílios nessa situação, 58,7%. Na região sul do Brasil é onde nós temos uma situação menos grave, chegando a atingir mais de 48% das residências. Em segundo lugar vem a região sudeste, com aproximadamente 55%, depois centro-oeste, subindo aí para quase 60%, 59,5%. A região nordeste fica em segundo lugar, em situação mais crítica, com 68% dos domicílios nessa vulnerabilidade, perdendo apenas nessa triste estatística para a região norte do país, que chega a 71,6% dos lares brasileiros. A gente vai entender melhor o que significa tudo isso agora com a doutora Norma Sueli Alberto, ela que é membro da rede, trazendo, portanto, para a gente uma avaliação, começando por uma explicação do que de fato significa essa insegurança alimentar, que na verdade tem vários níveis. Como que a gente pode classificar isso? Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Então, a insegurança alimentar, ela se refere à acessibilidade, no caso, à inacessibilidade alimentar, ou seja, o quanto que as pessoas estão chegando a ter acesso ao alimento, o quanto que o alimento está chegando no prato das pessoas, das famílias. Então, a insegurança alimentar, ela se classifica em 3 níveis. A insegurança leve, que é quando a família ainda possui o alimento no momento, mas tem receio, não tem a certeza que vai ter acesso a essa alimentação à noite, no dia seguinte, na semana seguinte. A insegurança moderada é quando o alimento ele já está em menor quantidade dentro de casa, ao ponto de diminuir a qualidade dessa refeição e ao ponto de, às vezes, precisar dividir mais para dar para todos os membros. E a insegurança alimentar grave é quando o alimento já faltou verdadeiramente em casa, ao ponto de algum membro da família, pelo menos, passar fome porque o alimento não chegou. Doutora, a gente observa esses dados, eles são alarmantes, gritantes, na verdade, porque se olha em todo o Brasil, praticamente 60% das famílias em algum desses níveis, chegando aqui à região Nordeste em 68%, na região Norte até mais do que isso. E quando a gente avalia a zona rural, por exemplo, a gente tem situações mais graves, em relação à insegurança moderada e à insegurança grave mesmo. Já uma explicação para tudo isso? Seria fruto só da pandemia? Esses dados estão alarmantes? É importantíssimo essa sua pergunta, porque assim, esse é um retrato de hoje. Esse é um retrato que ele já vem acontecendo há alguns anos. A insegurança alimentar ela começou a ser medida no Brasil em 2004. Então, a gente já encontrou um cenário bastante insatisfatório. O Piauí, por exemplo, ele ficou no segundo estado de pior situação no Nordeste, com mais de 60% dos seus domicílios com insegurança alimentar de algum grau. Só que se a gente conseguisse ter medido antes, provavelmente a gente teria identificado. Então foram feitas várias políticas públicas em relação a esse cenário de forma conjugada e a gente viu ao longo dos outros anos que a insegurança alimentar foi medida, como em 2009, 2013, a gente viu uma melhoria desse cenário. Já a partir de 2018, agora mais recentemente feito pela rede em 2020 e agora em 2022, a gente vê que houve um desastre mesmo nesses números, uma piora significativa. Então, não é um quadro atual,
ele é histórico e ele é multifatorial, né? Especialmente a gente vê esse retrato piorar na pandemia, porque foi uma crise sanitária que se somou a outras crises já pré-existentes, como a econômica e a própria crise política nesse país, que tem afrontado muitos direitos humanos, né, da sua população. Mas a gente vê aí que a pobreza ela é alimentada por diversos outros mecanismos que conduzem à falta do alimento à mesa, né? Então, a gente tem um sistema, por exemplo, de produção de alimentos que não visa alimentar a população, né? Ele visa muito mais exportar para lucro dessas empresas, um sistema alimentar que é adoecedor, que nos fornece muito mais alimentos adoecedores do que protetores da saúde. E também nós temos todas essas políticas que poderiam prevenir, que poderiam reverter a problemática da fome, elas foram sendo dizimadas no Brasil. Então, hoje a política de transferência de renda ela é nova, essa atual, a gente ainda não tem estudos sobre ela, mas ficou muito evidente a importância da renda na família para que ela atinja um padrão mínimo alimentar necessário para a sua dignidade. Agora, outras políticas são necessárias, a política de empregabilidade, né? A política de valorização da agricultura familiar, a política de valorização das mulheres, né? Então, a gente precisa de um conjunto de políticas que possam prevenir a situação da pobreza e da fome no país. A pandemia, ela só trouxe luz para esse processo e potencializou, logicamente, esse cenário insatisfatório de fome e de pobreza no país. Mas as desigualdades regionais, sociais, de gênero, desigualdades étnico-raciais, elas já estão no Brasil estabelecidas e elas foram potencializadas com a pandemia e com esse sistema político que a gente está vivendo no país atualmente. Ou seja, se essas ações elas não avançarem numa velocidade até grande, digamos assim, né, com agilidade, o cenário que pode se vislumbrar seria catastrófico. Nós temos já instalado um cenário catastrófico. A insegurança alimentar, ela traz repercussões de diversas naturezas. Traz repercussões individuais, então a família, a pessoa que passa fome mesmo, especialmente as crianças, ela tem todo o seu potencial de crescimento e desenvolvimento comprometido. Há um comprometimento do desenvolvimento cognitivo, né? Há um adoecimento, porque há uma possibilidade de maior adoecimento por conta da diminuição da resistência às doenças, né? Há uma questão de depressão individual, de ansiedade que foi gerada pela pandemia, potencializada pela pandemia e que, no caso da pessoa com fome, com certeza isso tende a piorar. Há uma repercussão familiar, né? Porque imagina como é você conviver numa família, especialmente a mulher, que tem toda uma carga de responsabilidade sobre o cuidado da família, de ver os seus membros passando fome e não ter como reverter essa situação. Há repercussões, inclusive, na sociedade. Se nós temos uma população com esse contingente tão grande de pessoas na pobreza, na insegurança alimentar, nós temos uma menor chance de ter um potencial econômico, um desenvolvimento econômico satisfatório no Brasil para, inclusive, reverter esse cenário. E a gente ainda tem as repercussões ambientais da insegurança alimentar, né? Porque ela também é fruto desse sistema de produção de alimento, desse sistema alimentar que a gente já falou, que ele degrada o meio ambiente, degrada as relações dos agricultores, das agricultoras familiares, da sua forma de viver, da sua forma de comer, da sua dignidade, né? Então, a gente já tem um cenário bastante catastrófico, é muito triste a gente reconhecer isso, mas a gente acredita e espera, né, e vai fazer muita atividade no sentido de que esses resultados possam nos iluminar para a gente cobrar, né, dos novos governantes que estão aí se pondo, para que assumam a segurança alimentar e nutricional como uma prioridade do seu plano de governo, né? E que a gente possa monitorar isso e reverter esse cenário que é bastante perverso, é bastante triste para a gente reconhecer. Realmente muito triste. Muito obrigada, doutora Norma Sueli, por compartilhar tudo isso conosco, né? Trazer esse assunto que é tão importante, tão pertinente, precisa de fato ser discutido, Joelson, e, claro, que sejam feitas ações o mais rápido possível, né, para tirar essas pessoas dessa situação. Joelson?